filho. É o que está escrito e guardado. É o que está escrito e guardado, filho. Tem que ter feito assim. Eu também guardei, filhinho. Filhinho? Filhinho? É a puta que te pariu. Fala direito comigo que você vai tomar uma porrada no meio da sua cara. Eu já avisei. Fala direito comigo. Eu tô falando direito com você, tá? Eu tô falando direito com você. Não debocha da minha cara. Se você Não debocha da minha cara. Não grita comigo. Não grita. Não grita. Mãe! Não grita. Não grita. Mãe! Agora você vai apanhar. Não grita que você vai se ferrar comigo. Não Beleza. grita. Não grita. Fala de novo. Fala de novo. Fala. Fala de novo. Vai de novo. Grita comigo. Grita comigo que eu vou pegar uma Minha coisa. puta que pariu. Não grita comigo. Chega! As imagens desfocadas, mas depois conseguindo o nome e a imagem do sujeito, a gente fez o favor para a sociedade de colocar ali e para as próximas vítimas ficarem alertas também, tá bom? E assim faremos sempre, sempre. Jamais protegeremos um abusador, que é claro que esse cidadão é. Eu vou receber a Elaine aqui. Ela está bastante sensibilizada, ela está bastante traumatizada, ela ainda não está entendendo bem o que ela viveu, o que aconteceu, o que está acontecendo agora com ela. Ela é uma mulher, uma médica veterinária formada, que conheceu esse homem que era gerente de uma loja, do Ponto Frio, de uma loja só, não da geral. Eles começaram a se relacionar, se casaram rápido demais, ele parecia um príncipe, e se davam bem com os amigos um do outro, e parecia uma coisa tranquila, uma coisa leve. Tinha uma ou duas coisas que a Elaine percebeu ali, mas resolveu assim relevar, achou que pudesse ser coisa da cabeça dela. Então eles se casaram muito rapidamente e começaram a viver de favor na casa dos pais dela, em Niterói. Depois foram crescendo. Elaine engravidou do primeiro filho, foi quando ela começou a ser agredida, quando ela começou a ficar dependente dele financeiramente, porque ela parou de trabalhar, não conseguia, ela teve 3 gravidez, ela teve a primeira, a segunda e a terceira gravidez de risco, ela teve que ficar de repouso, descolamento da placenta, enfim. Ela ficou muitos anos em casa. E aí foi que ela começou a sofrer as primeiras violências com a dependência. Ele isolou ela e começou a mostrar quem ele de fato era, gerenciando todo o patrimônio da família. Enquanto ele saía de casa para gerar patrimônio para a família, ela ficava em casa cuidando da família, o projeto dos dois, né? O contrato social de casamento, que se chama, que eles fizeram, e ele não honrou, porque ele jogava na cara dela que ele sustentava ela. Quando o dinheiro começou a entrar, quando ele começou a emergir, né, socialmente e profissionalmente. E ele a agredia, a humilhava, chamava de fracassada, chamava de interesseira, e tudo ele jogava na cara dela. Elaine conseguiu cursar, então, medicina, saiu da medicina veterinária e foi para a medicina, cursou medicina, se tornou médica, e mesmo assim ele se colocou como sócio do consultório dela e tinha acesso a todo o dinheiro que ela recebia. Para sair de casa, depois da última agressão, essa que viralizou, ela saiu com R$100. Até o dinheiro da última consulta que ela tinha feito no consultório dela, ele colocou no bolso e não devolveu mais. E nem o carro ele queria dar a chave, o carro da Elaine, para Elaine, ele manipulava falando que o patrimônio é da família, o patrimônio é do casal. A gente sabe que as leis são assim, o carro é da Elaine, assim como metade do patrimônio dele também é da Elaine, e assim a gente espera que a justiça logo faça o seu trabalho, para que ela possa retomar a sua vida e a sua carreira, que foi destruída por ele, pelos controles dele, em todos os sentidos, não eram só financeiros, os controles psicológicos, os controles sociais. Ela não podia fazer nada, ela era vigiada por câmeras de segurança ao sair e ao voltar do consultório. Então, essa mulher precisa refazer toda a vida dela, ela precisa refazer a cartela de clientes dela, ela precisa, enquanto a justiça não a protege, ela precisa retomar a sua vida, esses anos todos que ela perdeu cuidando da família, enquanto ele estava livre para construir patrimônio e ela não, né? Eu vou chamar aqui a Elaine, eu peço para vocês bastante sensibilidade e empatia, ela fala baixinho, algumas coisas nós não vamos mostrar, porque nós tentamos colocar enquanto ela estava na entrevista, e aquilo foi ativando gatilhos nela, e a gente preferiu parar de exibir. Nós vamos colocar aqui agora na edição, para que vocês vejam, sem ela ter visto
enquanto nós gravávamos, vamos receber também o advogado criminalista que está junto a ela nessa batalha. Vamos lá. Oi, Elaine. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Elaine, muito obrigada por ter vindo mesmo nesse momento que você está passando aí, que eu imagino que não deva ser fácil, né? A sua vida toda está mudando. Como é que você está nesse momento, Elaine? Você está na sua casa, com seus filhos? Eu estou em casa após ter sido agredida. Eu e minha mãe fomos expulsas também de casa, porque no dia que eu fiz o boletim de ocorrência após a agressão, eu não fiz, não quis fazer, né? A delegada sugeriu eu fazer sim a medida protetiva, mas eu fiquei com medo dele ser preso e aí eu entrei com a medida protetiva no dia. E então acabei saindo de casa, até mesmo pela delegada, a orientação, ela falou, né? Já que você não vai entrar com medida, você só corre um risco, né, ficando em casa. E por medo, pelas ameaças de mandar não sair de casa, eu saí, mas para voltar. E aí foi quando eu resolvi entrar com a medida protetiva, procurei os advogados, porque até então eu estava sem saber o que estava acontecendo. E aí, através da medida, voltei para casa e estou com meus 2 filhos, a pequena de 3 anos e meu filho do meio de 14 anos. E o mais velho está na casa do pai. O outro quis ficar com o pai. Na verdade, ele estava em casa também, mas após a primeira entrevista, ele acabou se voltando ainda mais contra toda essa situação e se queria expor o pai. Enfim. É que eu não gosto muito de falar deles, porque eu não quero expor meus filhos. Eu entendo você, mas assim, eu quero falar alguma coisa depois, porque é muito importante, o seu caso é bem emblemático. Se fala muito hoje de violência doméstica, em machismo estrutural, e acho que o seu caso vai levantar muitas bandeiras aí, né? Vai ajudar muita gente a tentar entender, até mesmo mulheres, como elas criam os filhos dela, né? Eu não sei se é bem emblemático, você primeiro é agredida pelo seu marido, depois você é agredida pelos seus filhos porque ficaram chateados por você ter denunciado o pai. Como que essas crianças foram criadas, Elaine? Elas foram criadas vendo você se submeter a isso? Eu passei, que porra tá fazendo? Pode ir. Não me xinga. Levanta a mão pra mim, Não, você vai morrer. O que você tá fazendo, mãe? E o que você tá fazendo? Não sei lá, Depois você justificava o seu marido para elas, depois que ele te agredia verbalmente, psicologicamente, patrimonialmente, eu não sei, eu vi uns vídeos dele te falando, chamando de fracassada. Como é que foi essa criação desses meninos, especialmente, né? Infelizmente, sempre, apesar de eu pedir, não havia respeito sobre a briga de casal. Como casal, acho que todo casal deve ter seus problemas em casa, mas eu sempre fui contra falar qualquer coisa, discutir na frente de qualquer pessoa, muito menos na frente dos nossos filhos. E alguns anos antes de eu vir para São Paulo, ele ficava 5, 6 anos mais ou menos de ponte aérea, então ele ia para casa mais aos fins de semana. E assim, praticamente durante trabalho, faculdade de medicina, eu cuidava dos meninos, tinha um apoio e às vezes, de uma vez eu até, no caso que os meninos brigaram, se bateram, eu liguei para ele para falar, os meninos estão se batendo, me ajuda aqui, dá uma ligada para falar com eles. Aí ele ainda me xingou, desligou o telefone na minha cara, o que você está fazendo aí? 17 anos de casada, você desde o começo foi assim, Elaine? Você disse que desde o começo foi assim, eu vi numa entrevista. Por que você persistiu? Na verdade, foram 18 anos e alguns meses. E, na verdade, começou quando eu estava grávida do meu filho mais velho. Porque era mais sutil. Era, se você não comer, eu vou embora, eu vou te abandonar. Porque eu estava grávida, não queria comer, enjoada. Até uma vez chorei muito e fui parar por descolamento de placenta.
após ele insistir, eu comer, eu quase perdi meu filho mais velho. Então, não foi onde eu me lembro, onde as coisas começaram. Não, isso aí foi acontecendo, na verdade, inicialmente mais ao longo, demorava de um episódio para outro e agora no final realmente já era muito constante. Socialmente, financeiramente, quem era ele? Eu era médica veterinária, trabalhava na época no laboratório e ele trabalhava como gerente de uma loja, que eu não sei se pode falar o nome de loja. Pode falar. Uma rede, era Ponto Frio. E quando a gente resolveu ficar juntos, logo em seguida ele foi demitido, aí acabou que eu também. E mesmo assim, seguimos em frente com o planejamento familiar. A gente começou assim, do zero. Depois, nessa fase, né, de desemprego, fomos vender roupa em feirinha. E foi começando, né? Ele depois foi trabalhar numa loja de carro, depois como supervisor de uma construtora. Aí eu comecei a trabalhar também, depois que meu filho nasceu. Porque, na verdade, das 3 gestações, eu tive que fazer repouso. As 3 gestações foram de risco. Entendi. Então, vocês começaram... Ele era gerente de uma loja do Ponto Frio, não do Ponto Frio nacional inteiro, né? Não, de uma loja. Então, vocês começaram praticamente igual para igual ali. Ele, gerente da loja, e você, médica veterinária já formada, né? E atuante. Você abriu mão da sua vida profissional para se dedicar à família por um tempo. Ter seus filhos. Sim, porque, na verdade, quando eu também engravidei, eu tive esse descolamento logo no início da gestação, eu tive que fazer repouso. Aí também depois que eu fui liberada, acho que ninguém contrata. É difícil alguém contratar uma pessoa grávida, uma mulher grávida, né? Não tem isso. E após o nascimento do meu filho mais velho, comecei a trabalhar e tinha acho que nem 4 meses. E na verdade, meu filho mais velho nasceu no quarto, né? Assim, o quarto dele era junto comigo. O becinho do meu filho ficava na casa dos meus pais, no meu quarto, na casa dos meus pais, literalmente. Então foi assim, a gente começou. Começamos na casa dos meus pais, né? De favor. Porque eu não fui acolhida pelos pais dele, muito menos pela mãe.